Salve, salve, galera! Tite é apresentado no Flamengo oficialmente. Ele falou sobre Pedro e Gabigol juntos. Ele falou também sobre a projeção do Flamengo para esse final de temporada. Falou também porque aceitou trabalhar em 2023 e não em 2024. Fica nesse vídeo até o final, galera, que eu vou estar comentando tudo sobre essa entrevista do novo técnico do nosso Mengão. Link na descrição para o canal da Flá TV no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Mas agradecer, volto a dizer, não só ele, mas toda a equipe que veio e falar assim da nossa realmente enorme felicidade de poder estar contando com ele aqui como treinador do Flamengo. É isso. Obrigada, presidente. Marcos Braz. Boa tarde a todos. Eu estava comentando, eu estava pensando o que eu queria falar. E assim, eu acho que tem para ser bem curto. Quando você contrata um técnico do tamanho dele, você não precisa nem dar a explicação, nem fazer teoricamente a apresentação. E o Tite é isso. 2 ciclos de Copa do Mundo, campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão de todos dos torneios e competições que o Flamengo almeja a ser campeão no ano que vem, a retomar esse caminho. Obrigado, Tite. E eu não posso deixar de fazer um agradecimento aqui ao Gilmar Veloz, ao Gilmar Filho, que foram incansáveis nesse processo. A gente sabe o que vocês fizeram, o que vocês produziram. Muito obrigado a vocês dois. Obrigada, Marcos Braz. Bruno Spindel. Bom, faço as palavras do Marcos e do presidente e agradecer mais uma vez ao Tite por estar conosco, aceitar o desafio, ao Gilmar pai e filho, e que já é um prazer muito grande estar ao lado do Tite, todo dia trabalhando aqui, um ambiente de muito trabalho duro, mas prazeroso, e dar muito boa sorte, muito boas-vindas a ele. Tenho certeza que ele vai trazer muito sucesso para o Flamengo à frente do clube. Obrigada, Bruno Spindel. Reinaldo Belotti. Tite, seja bem-vindo ao Flamengo. É uma coisa interessante, porque seu último trabalho foi numa seleção de um país. Agora você vai cuidar do time de uma nação. Então, seja bem-vindo e que tenha muito sucesso nessa nova empreitada sua. Obrigada, Reinaldo Belotti. Tite, suas primeiras palavras agora, oficialmente, né, como novo técnico do Mengão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Por mais programação que se tenha daquilo que se deva fazer, sempre as informações, elas captam. E uma da que me capta mais é quando eu joguei contra o Flamengo. E ela tinha Adílio, Andrade, Zico e depois Tita. Ainda bem que eu não peguei Zico. Zico estava recém indo para a Itália. E Lico. Não, era Júnior, Liliandro. E eu na Portuguesa na época. E o quanto eu corri atrás, o quanto eu passei de sufoco nessa história. Eu falei isso daí para mostrar a história, a grandeza, o quanto eu sei, da alegria que o torcedor tem em ver sua equipe, do quanto eu vou estar empenhado para transmitir também, de alguma forma, participar dessa alegria para poder transmitir a eles, da grandeza do clube e do orgulho. É um orgulho, é um desafio e uma responsabilidade muito grande. Obrigada, Tite. Agora a foto oficial com a entrega da camisa, né, para o Tite. O presidente vai entregar, assim como o Marcos Braz, Bruno Spindel e o Reinaldo Belotti, os 4 entregando a camisa aqui para o Tite. E aquela foto oficial com o nosso fotógrafo Marcelo Cortes, o Tite que volta a comandar um clube, né, depois de 7 anos, o último foi em 2016. E o Flamengo vai ser o 15º time que o Tite comanda na carreira como treinador, contando a seleção brasileira. 15º? Não? Não, eu estou perguntando que eu também... 15º. Contando a seleção. Obrigada, Tite. Aqui terminamos a foto oficial. A primeira pergunta vai ser do sócio Lucas Zósimo. Boa tarde, Tite. Em nome aí da nação, seja bem-vindo, muito sucesso, que traga muitas glórias aí com o manto. E aí o que eu queria saber, Tite, qual foi o principal aspecto que foi treinado aí nessa sua primeira semana aí de trabalho no Flamengo? Obrigado. Boa tarde, Lucas, né? A gente primeiro, e esse tempo de vinda para cá, na data FIFA, ele permitiu um conhecimento mais de primeiro humano dos funcionários, antes diretivo, no contato que nós tivemos,
dos funcionários, depois com os atletas, para poder... E 3 deles ainda por via videoconferência, para mostrar da importância do trabalho todo. Na sequência, a gente faz, sim, das informações que foram feitas anteriores, né, no aspecto físico, mas já no implementamento das fases ofensiva, defensiva e de bola parada, a gente já implementou de uma forma bastante rápida. Ou tentando, ou continuando. Tite, Luana Trindade, da Flá TV, seja bem-vindo mais uma vez. Queria saber o seguinte, você já ganhou tudo, né? Em clubes, né? Todos os títulos possíveis. O que te motiva a dirigir novamente um clube e, principalmente, o Flamengo? Quando nós estivemos conversando, e ela teve, através do Gilmar, da possibilidade, do Marcos e do presidente, logo em seguida, no contato com eles, é assim o projeto de 2024, é a busca de uma retomada de vitórias importantes, da perspectiva de título, sim, e depois um alinhamento de datas, que nós conversamos bastante a respeito, o Marcos estava falando, o presidente estava comentando, para que a gente pudesse seguir, sim, esse trabalho e ter uma possibilidade de êxito, que é o que nos move, que me move. Boa tarde, Tite. Carlos Gil, da TV Globo, Sport TV, tudo bem? Vou até me aprofundar um pouquinho na pergunta que a Luana fez, e o presidente Landim até, de certa maneira, respondeu em parte essa pergunta. Eu gostaria de saber o que exatamente, claro, foi um pedido do Flamengo, mas o que exatamente te fez repensar o teu projeto de só trabalhar em 2024? Que argumentos foram apresentados pelo Flamengo que te seduziram? E também aproveitando para saber o que te facilita conhecer tanta gente desse elenco, porque 11 estiveram com você em algum momento na seleção brasileira. Obrigado. Boa tarde, Carlos. Eu prefiro colocar, assim, respeitando todas as colocações diferentes, um ajuste de datas. Por quê? Um objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa, do interesse. Da minha forma, também, de 2024. E eu lembro de uma quando nós estávamos e nós conversamos a respeito, o Brás está me olhando porque ele sabe o que eu vou falar. Ele disse assim, como é que a gente ajusta os objetivos teus profissionais com objetivos e a necessidade do Flamengo? Ele é de 2024? É. Mas como é que ele pode ser para uma necessidade que nós temos agora? E aí o projeto pesou mais forte. Esse ajuste de datas, ele não e trazer uma situação anterior que também traz benefícios. Traz risco e benefícios. Por quê? Porque o objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. É o que é. A perspectiva de título que ela tem matemática, mas ela é sonho. E nós temos realidade em relação a isso. E ela tem um risco porque são 9 equipes que estão muito próximas de classificação de briga de Libertadores, onde o campeonato é extremamente disputado. Então, essas necessidades, o que ela trazia de benefício? Para o projeto de 2024, também conhecer todos os atletas, estar trabalhando agora, ele é importante. Então, esse ajuste, ele acabou acontecendo dentro desse projeto inicial, que eu, a respeito de situações diferentes, não considero, e sim uma falta mas sim uma percepção da grandeza do Flamengo, de seus objetivos, inclusive de um benefício particular do trabalho. Grupo Globo. Todo treinador que é apresentado aqui no Flamengo, né, sempre tem o grande desafio, pelo menos, e é questionado sobre isso, de ver Gabigol e Pedro juntos, né? O Dorival conseguiu fazer isso, mas não tinha o Bruno Henrique na época, né? Estava lesionado. Aí eu te pergunto, você nesse primeiro momento pensa num Flamengo com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique juntos? É possível? O time fica competitivo? Possível mas competitividade? Como reforçar o meio de campo? Como jogar dessa maneira? Obrigado. Boa tarde, Lai. Parcialmente eu posso te responder. Eu conversei com o Gabi e conversei com o Pedro a respeito e falei da possibilidade da utilização dos dois. Sim. O conjunto da obra com o Bruno, ele começa a ter uma variável maior, ou de um outro atacante, do Bruno ou do Cebolinha, do Luiz, que são jogadores mais verticais, mais agudos, ele começa a ter naquilo que é uma estrutura de uma equipe ela possa balançar. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva. Jogar bem é jogar bem na fase defensiva. Jogar bem é jogar bem nas bolas paradas. Quando alguma coisa dessas não funcionar bem, a redundância, né? Tu está mais longe da vitória. Tite, aqui, boa tarde. Rafael Marques, da ESPN. Você falou já sobre a questão em cima do discurso do presidente Rodolfo Landim, e já algumas vezes, nesse pouco tempo de coletivo, você falou sobre 2024. Então, a pergunta tem a ver com essa projeção. São 6 contratos, aliás, 5, né, que terminam agora, e o Gabigol que não termina agora, mas já está havendo uma conversa, algum entendimento, para poder antecipar uma negociação futura de um contrato que vai até o final do ano que vem. Você está participando diretamente disso? Você pediu a alguns jogadores?
E aqueles que têm os contratos terminando agora, mas que não tiveram uma performance muito satisfatória tecnicamente esse ano, como o caso de Rodrigo Caio, Davi Luiz e até o próprio Felipe Luiz, que muitas vezes ficou fora. Você está participando dessas decisões para o ano que vem? Rafael, o técnico é uma figura importante na engrenagem do clube, mas acima, numa hierarquia, está a sua direção, que ela já tem um comando e uma diretriz. Eu fui perguntado se, eu acho que foi pela Flá TV, se algum atleta tinha entrado em contato comigo. Nenhum atleta entrou em contato comigo, porque há um respeito à hierarquia. Ninguém chega em contato comigo se não passa pelo Gilmar Velasquez, pelo Gil. Por quê? Porque existe um respeito a uma história toda. Então, há um encaminhamento, porém, são 12 jogos decisivos que todos são importantes para que a gente alcance o objetivo da classificação. Tudo bem, Tite? Aqui, Aline Nastari, TNT Esportes. Aqui. Tudo bem? Você falou brevemente sobre Gabigol, sobre Bruno Henrique. Conhecendo você, conhecendo o seu trabalho, a gente sabe que toda essa relação com o Gabigol é muito mais do outro lado de tudo que foi falado do que do seu lado. Mas acho que gerou uma grande expectativa do torcedor esse encontro. Você falou que já teve uma conversa, ele acabou ficando fora da lista da Copa. Não sei se para o jogador teve alguma mágoa. Nessa conversa de vocês entraram no tema? Aline, eu conversei com ele, sim. Interessante que a conversa em casa com a minha família, com a minha filha, mais especificamente, ela falou assim, a gente sempre viu as situações que elas são externas, que ela é do espetáculo. Agora a gente vai ver elas atrás do pano, né, no bastidor. Então nós conversamos, sim. Coloquei a eles que eles concorreram a ir para a Copa. Vou te colocar. E até vou falar só nessa, para ser papo reto. Eu falei papo reto, sem filtro. Mas não concorreram com as mesmas características, porque são características diferentes. Um disputava como pivô, outro com jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar junto. Eu volto a dizer, do ponto de equilíbrio que a equipe possa ter. Mas tranquilo em relação a isso. Boa tarde, Tite. Patrícia Lopes, BIM Esportes. Prazer te ver. Tite, o Flamengo esse ano, né, em ano de 2023, não conseguiu conquistar nenhum título. Você entra agora nesse trabalho, né, seu contrato é até 2024. E eu queria saber, assim, pensando de uma forma bem objetiva, né, o Flamengo, o que você quer conquistar com o Flamengo? A sua prioridade, brasileiro, Copas, para deixar seu nome na história do Flamengo? Patrícia, inicialmente nós tínhamos a ideia de ser um contrato mais longo, porque eu acredito numa vigência de um trabalho a médio e longo prazo. Todos os trabalhos, as conquistas, eu me orgulho delas, elas sempre tiveram início, meio e fim. E aí ela tem uma marca importante. Aí a gente consegue implementar. Mas eu sei também que a realidade do futebol brasileiro, ela, por vezes, não te permite. Mas permite a eles aquilo que é o tempo da própria direção. Não é um tempo superior a esse. Então há a coerência nesse aspecto daquilo que a gente ajustou. O objetivo principal é a classificação para a Libertadores já. Direto. Tite, aqui. Esse foi o vídeo, galera. Alguns trechos aí da entrevista do Tite. Tite é um cara que é gestor de pessoas, né? Eu acho que essa é a principal característica dele de trabalho. Ele é um cara que consegue tirar o melhor ali dos atletas, consegue convencer os jogadores a desempenhar ali papéis dentro de campo. Esse, para mim, é o principal ponto positivo do trabalho do Tite. Por onde ele passou, ele consegue passar essa visão para o jogador de que ele tem que fazer daquela forma que vai dar certo. O Tite é um cara que, em clubes, ele ganhou tudo que ele poderia vencer, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro. Então ele chega no Flamengo para fazer um trabalho de longo prazo. Ele que disse que não trabalharia em 2023, acabou aceitando essa proposta aí do Flamengo para esse final de ano. Ele vai ter um tempo aí para avaliar o elenco por inteiro. Jogadores que estão para renovar, como o Bruno Henrique, que está próximo da renovação, Everton Ribeiro, o próprio Gabigol, aí, que o contrato se encerra no ano que vem, mas o Flamengo já está conversando para poder acertar a renovação. Então, o Tite vai fazer uma avaliação geral e buscar, assim, melhorar o elenco para 2024. O Flamengo aí promete investir bastante, promete ir ao mercado para estar qualificando mais os seus jogadores e ver quem pode ser encerrado o ciclo, quem pode ser negociado. O Tite vai ter esse período, um período bom para ele avaliar essa situação. Lembrando que o Flamengo precisa, sim, de um ânimo novo nesse elenco, precisa de disputas por posição ali, uma disputa sadia ali, diária, pela vaga de titular, e o Flamengo
pareceu no ano de 2023 um Flamengo muito acomodado, muito achando que os jogadores têm cadeira cativa no time titular, que poderia jogar bem, poderia jogar mal, que no próximo jogo estaria entre os 11. Então o Tite traz isso, o Tite traz a competitividade entre as posições. Então o Flamengo ganha, espero que o Tite faça um bom trabalho. É um bom treinador, é um treinador mais de ambiente diário do que de ambiente de seleção, na minha opinião. Seleção se reúne ali pouco tempo para treinar, pouco tempo para ele colocar o trabalho dele em prática. Eu acredito que o Tite no dia a dia é muito melhor do que treinando uma seleção, que ali você vê jogadores esporadicamente, né? Então o Flamengo ganha, era a melhor opção que tinha no mercado. A gente não poderia continuar com o Jorge Sampaoli, senão a gente poderia sim ficar de fora aí da Libertadores do ano que vem. O Tite traz um novo ânimo, traz um novo ambiente, é um cara que consegue conciliar o lado do atleta com o lado da comissão técnica, ele consegue fazer essa gestão de pessoas, ele é um cara mais humanizado, assim, na forma de lidar com os funcionários, nos treinamentos. Então o Flamengo ganha muito em relação a isso. Com relação ao trabalho tático, é aquele que a gente já conhece do Tite da seleção, fazer ali o 4-2-3-1, joga muito com os pontas ali, um cara que seja o pensador no meio e um centroavante, um cara móvel, pode ser o Gabigol, ou um cara que é mais na situação de pivô, que é o caso do Pedro. Vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar, lembrando que a data da FIFA está acabando e o Flamengo volta a campo contra o Cruzeiro nessa quinta-feira, jogando fora de casa, a estreia do Tite aí como técnico do Flamengo. Deixa o like, galera, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!